Assim, de curiosidade, assim, falando do evento, né, na época, quando eu entrei em contato com você, né, primeiro, via e-mail, você estava falando que os finais de semana estavam também bem preenchidos, bem ocupados, tá certo? Quando você dirige dublagem, os seus finais de semana são para assistir os episódios. E, Né? eventualmente, em 98, eu estava em cartaz ainda. Eu estava em cartaz com Cidadania. A gente fez 3 peças em 98. A gente fez Cidadania, a gente fez Bate-Papo, fez o Colmeia dos Santos. E foi um ano também... Acho que eu estava na TV Cultura também. Nesse ano, acho que não tive fim de semana, não. Foi até o ano que eu larguei a faculdade, em 98. Eu estava me formando em letras e me formando. Ia precisar de mais uns 2, 3 anos, mas larguei. Fiquei só trabalhando. Você se formou em letras também, rapaz? Não, então, larguei. Fiz 4 anos de letras e é preciso uns 6, porque eu só fazia as matérias obrigatórias, mas larguei. Fui me formar agora, só em Coimbra, em 2018 só. Fui fazer faculdade só depois de... Então, aí quando a gente recebia essas coisas, a gente, não sei se vai dar para ele vir. Não, vamos chamar então não, vamos chamar. Vamos esperar ele falar o não pra gente. É aquele negócio, o não a gente já tinha garantido. E eu fiquei falando com você por muitos dias, sabe? Pra ver. Aí demos a data, você não tinha dado certeza, de olhar aquele negócio todo, e no sábado você tinha um trabalho. Isso era fato, entendeu? Você tinha só o domingo, um dia, será que ele vai aceitar? Aí você aceitou, falei, então, vamos providenciar passagem de avião, translado, para você vir participar do nosso evento. Você foi muito simpático, tipo assim, você não pensou, você não falou, não, deixa eu ver como é que tá, você nem, saca, pestanejou, cara, falou, não, ok, domingo, dá pra ir e tal, tô lá com vocês, não se preocupe. Rapaz, aí foi sucesso, graças a Deus, 2007, você veio para uma cidade da grande BH, né, que é Ribeirão das Neves, e ali a gente já estava muito vidrado pelos seus trabalhos anteriores e os que estavam já em desenvolvimento, como eu te falei, o Bleach e tudo mais, né? Cara, você estava numa simplicidade tão bacana, bicho. Você almoçou lá com a gente, nós até pensando em levar você para restaurante, então não, gente, aqui mesmo, tá tranquilo, tá? Não se preocupa não. É porque a gente, como, vamos pôr assim, organizadores de evento, fãs, às vezes, se a gente exagera, a gente coloca vocês num certo pedestal. E tem pessoas que se colocam, tem outras, cara, que fica no mesmo nível que a gente, tá entendendo? E isso é um exemplo de humildade quando, saca, a gente está conversando com aí o nosso ídolo tratando a gente aqui, ó, no mesmo E isso você fez desde o momento que você chegou, tá entendendo? Então, assim, cara, foi muito bacana a experiência, ok? Isso de 2007, né? Você participou de muitos outros eventos, você falou que conheceu várias capitais do Brasil, né? Você lembra algum evento assim, com carinho, que aconteceu alguma coisa inusitada com você? Lembrando disso, eu lembro de um dos últimos que eu fiz, que foi em Petrolina, que é isso, só que foi assim, é recente, porque... Não, recente tem quase um ano, ou mais de um ano, mas a Avianca tinha falido, também tinha fechado, então só tinha passagem até Salvador, depois eu não tinha garantia, tive que pegar um ônibus Salvador, Petrolina, de madrugada, para chegar lá no evento, fazer, depois voltar, que era para ser um bate e volta não tão tranquilo, mas justo, assim, ia dar tempo certinho, de eu sair na sexta, domingo à noite eu voltava, segunda eu já estava trabalhando, virou uma coisa quase impossível de se realizar, né? Chegar, pegar acho que são 4 horas e tanto, assim, de Salvador até Petrolina, aí vai, faz avião e depois volta para pegar o avião. Foi uma loucura, e de fato na volta não tinha avião, tive que pegar uma passagem, comprar na hora uma viagem da TAM e voltar para São Paulo, tentar reembolsar, assim, no fundo foi uma aventura que deu um baita prejuízo para todo mundo, mas ao mesmo tempo, é uma situação, comi pizza de bode, sabe, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, atravessei o Rio Solimões, sabe, o Nilo brasileiro, sabe, fiz umas, conheci lugares que eu não teria ido nunca, assim, sabe, então, para mim valeu a pena, assim, ao mesmo tempo vira uma história para contar, assim. E como é que foi a sua transição quando você saiu da dublagem de Pokémon depois de 18 temporadas? Foi nesse período que você foi para Portugal? Eu estava em Portugal já. De Portugal eu dublei uns 12 ou 13 episódios de Pokémon e o filme, o 18º filme. E aí depois rolou essa transição de saga e eles mandaram para o Rio de Janeiro, assim. Mas o meu primeiro ano de Portugal eu ainda dublei Pokémon de lá. Eu ia até Lisboa, na verdade. Eles que definiram qual seria o estúdio.
E aí eu me deslocava, era uma viagem de 2 horas e tanto de Coimbra até Lisboa, mas eu ia, assim, tranquilo. Saía da aula, ia para Lisboa, gravava e voltava. Mas era, assim, foi uma decisão, assim, não sei assim, se falar representante do produto, dono do produto, essa coisa de fazer uma nova dublagem, de substituir, como é que foi isso? Não sei, não me deram uma justificativa nenhuma, só me falaram assim, ó, agora não é mais, agora mudou de estúdio, vai ser aqui. Nem deram muita justificativa, assim, só, esse é o último filme. Pensei até eventualmente que a série, depois já comecei a receber ligações de gente do Rio falando, e aí, como é que é? Tá tudo certo? Não tá tudo certo? Me consultando, assim, mas já estamos aprovados, estamos gravando, tudo bem? Eu falei, tá aprovado, vocês estão fazendo, quem sou eu pra falar não tá tudo bem, sabe? Ah, Mas sim. não, sabendo mais pelos meus pares do que pela própria, pelo estúdio, nem nada, só pararam de mandar, assim. Teve algum personagem, algum trabalho que você dublou, tá entendendo? Que você, de repente, não curtiu o resultado final? Você, poxa, eu gostaria de fazer isso de novo, eu gostaria de olhar de uma outra forma. Como eu falei, eu acho que a gente poderia refazer Dragon Ball inteiro, que ia ser muito bom, ia ficar muito melhor do que ele é. Não, não que eu ache ruim, mas acho que dá para melhorar muito. Uhum. E eu, particularmente, um que eu me estranhei foi no Doug, quando eu substituí o Sérgio Rufino. Que Doug era um desenho que eu gostava muito, eu assistia, e aí a Disney comprou os direitos, mudou a história, mudou a voz. Eu gostei de ter feito, porque era um personagem que eu tinha muito apreço, muito afeto, mas assistir Doug com a minha voz me causou um estranhamento muito grande. Assim, eu falei, nossa, não, Doug não tem essa voz. Doug tem a voz do Sérgio Rufino. Então achei que estragou, achei que eu acabei estragando o Doug, embora eu tenha gostado de ter feito. Então, Gente, e para redublar seria o Dragon Ball. Assim, acho que se a gente refizesse Dragon Ball hoje, ia ficar muito melhor do que já é. certo. Mantendo o elenco, mantendo todo mundo, que for possível, e acho que ficaria incrível, assim. E como é que foram suas aventuras lá em Portugal? Como é que foi Fábio Lucinda em Portugal? Foi Mexeu um pouquinho com a dublagem lá, né? Igual você falou, mas o que mais? O que você aprontou lá? Lá eu fui justamente para desenvolver e tentar conhecer, estudar um pouco mais, outras coisas fora da dublagem, e olhar para a dublagem com um olhar mais acadêmico, com alguma outra pesquisa, ver como as pessoas faziam isso em outros países, quais eram os métodos. Fui fazer curso de dublagem em Portugal, fui entender por que em Portugal não se dubla tanto e por que nos outros países da Europa sim, entender essa diferença entre legenda e dublagem, sabe, ouvir outras opiniões, assim, me distanciar um pouco do próprio mercado. Foi incrível nesse aspecto. E a faculdade contemplava outro, contemplava teatro, contemplava música, então pude fazer umas performances, meio experimentar coisas que aqui eu não tive nem tempo de fazer na minha vida adulta, ou no começo da minha vida adulta, ou na minha adolescência, assim. E foi bom até para tirar um tempo, para respirar. Eu voltava todas as férias, vinha para cá, trabalhava um pouco, gravei de lá também, então não me desloquei totalmente, não saí do mercado totalmente, não me afastei totalmente das pessoas. Tenho vínculos afetivos na dublagem, então tem pessoas que estão na minha vida para além do meu trabalho, assim, que conheço através da dublagem, mas que se mantêm independente de eu estar trabalhando ou não. Então foi um distanciamento mesmo pessoal, assim, um momento, quase uns 3 anos sabáticos para repensar mesmo, ao mesmo tempo enquanto eu me formava, que era uma carência acadêmica que eu tinha, que eu já tinha largado 2 faculdades antes, isso me pegava em algum aspecto, e para ter uma experiência de vida também, de morar em outro país, ter outras culturas. Acho que a gente idealiza muito a vida na Europa, assim, e eu voltei mais brasileiro do que nunca, assim. Nosso problema não é o nosso país, é a forma como ele é gerido, é a nossa elite, é a nossa classe política, porque não há lugar melhor no mundo que o Brasil, cara. Não há, assim, independente de questões históricas, se for ver uma geopolítica, se você pudesse ter qualquer terreno em qualquer lugar do mundo, é o Brasil, meu, melhor em espaço, em variedade, assim, é absurdo, assim, o que me deixa extremamente triste, assim, porque assim, é sobre exploração e desperdício, né? É uma terra muito fértil que é vilipendiada e roubada constantemente há mais de 500 anos e ainda continua dando frutos, o que só prova do quanto a gente é incrível, assim, o quanto esse país é maravilhoso. A questão se fecha nisso, a gente é muito mal gerido, muito mal administrado, a nossa elite é uma das coisas mais estúpidas do mundo, assim. É lamentável. Mas voltei muito mais brasileiro, assim, incrível. Foi uma experiência de vida mesmo, assim. Voltei mais centrado e mais certo do que eu quero fazer dentro da dublagem, como me posicionar, entender que é muito importante, faz parte da minha vida, mas também não é tudo, que eu posso viver sem dublar, que eu posso fazer outras coisas. Fui escrever lá sobre teatro, também escrever no jornal, fui participar do rádio, fui fazer um curso de narração de futebol, que eles chamam de relatos. E fui uma lástima, um fracasso, assim, o pior narrador da história do futebol, assim.
ir lá ver como o português fala, como ele se relaciona com a linguagem, ainda com a linguagem de futebol, mandei mal pra caramba, fui reprovado. Não, você não pode narrar jogos de futebol português. Mas valeu muito a Incrível. experiência, né? Exato, não fui brilhante em tudo, fui medíocre em muita coisa, mas, putz, aprendi muito, exatamente. Não é só sobre sucesso, né? Sobre o aprendizado se dá muito pelo contrário. Acho que mais quando você não, não alcança o que você queria, quando você se surpreende, né? Quando você descobre que você não é tudo que a sua mãe disse para você, né? A vida é um pouco mais complicada, É assim. mais, ela bate um pouquinho mais forte, né? Ah, claro, claro. Tem gente que reclama quando é a mãe que bate, né? Eu tô batendo porque a vida bate mais forte. Essa sua carreira, assim, tão vamos colocar, intensa, com tantas experiências, ô Fábio, quem que você coloca ali que foi a sua maior ou as suas maiores influências, né, para você construir, ok? Esse currículo, né, essa experiência de vida que você tem como profissional. É engraçado porque mais do que um grande pensador ou mais do que um grande ator, assim, lógico, eu quando fui trabalhar com Paulo Altran, eu tinha 8 anos de idade, então hoje eu tenho Poxa, noção do... Paulo Altran, cara. Paulo Altran, grande Paulo Altran, bicho. Mas eu tenho noção disso hoje aos 30, entendeu? Com 8 anos de idade era o meu voo, era o cara que fazia o meu voo, assim, não sabe? Eu achava legal o comercial, a coisa mais legal que eu tinha feito na minha vida era o meu comercial com o Sérgio Malandro, entendeu? Quem é Paulo Altran? É Paulo Altran lá do Sérgio Malandro, entendeu? Mas para um moleque de 8 anos é isso, entendeu? Hoje eu sei o tamanho disso. Mas principalmente durante a construção da minha carreira, mais os meus pares, cara, os meus contemporâneos. E aí, repito, nessa peça, O Céu Tem Esperado com o Paulo Altran, eu fazia o neto, ele era o avô. Tinha um outro garoto que chama Rafael Barioni. Rafael Meira, ele também dublou. E eu fazia a peça quinta e sábado, ele fazia sexta e domingo, porque era um personagem muito grande, a gente viajou o país inteiro, então não podia faltar na escola e tal. E esse cara é meu amigo até hoje, esse cara é um dos maiores gênios do cinema, assim, ele faz, vinheta para todos os canais, assim, ele tem uma produtora que chama Mood Hunter, e o cara é um gênio. Então, putz, pra mim ele é uma referência, é um cara que um cara que tem a minha idade, que trabalha comigo e que produz coisas que eu falo, caramba, olha, eu quero ser igual a ele. Rafael Gomes, que é o cara que escreveu Música para Cortar os Pulsos, que é uma peça que a gente fez em 2012. Putz, pra mim ele é uma baita referência, tipo, eu quero ser como Rafael Gomes. Vinícius Calderoni, que é o cara que escreveu O Arqueólogo, ele toca naquela banda Cinco a Seco, ele é um um baita multi-instrumentista. Vitor Mendes, posso pensar esses caras. E aí dentro da dublagem, Rodrigo Andreato, o Yuri, o Wagner, esses caras, eles me inspiram, tipo, eu queria dirigir dublagem igual o Wagner. Porque o Wagner faz, tipo, o Wagner vai contra todos os métodos contra todas as ciências, contra todas, tipo, ele é o anti-exemplo de tudo, mas ele é brilhante, tá ligado? Ele é um cara que, consegue ficar sem dormir, consegue fazer 3 produções ao mesmo tempo, consegue dublar sem caneta, é assustador, você fala, não vai dar, não vai dar, e o cara entrega, ele faz com um baita cuidado, sabe, né? Pra mim são esses caras, mais do que falar, eu queria ser como Al Pacino, eu queria ser como o Robert De Niro, eu queria ser, ou então queria ter ideias tão interessantes quanto o Hegel, Kant, Marx. Não, cara, eu queria ser o Rodrigo Andreato, tipo, eu queria ser, a pontualidade e a firmeza desse cara, sabe? O rigor técnico, assim, isso que me motiva, assim, assim, puta, que bom viver com esses caras e partilhar disso, assim, é incrível, assim. Eu diria essas pessoas. Aí você citou, né, que você queria dirigir como um deles. Como é que foi o trabalho aí realizado como diretor? Como é que foi a experiência? Eu acho que eu comecei a dirigir relativamente jovem, eu tive uma oportunidade aos 21, 22 anos, assim, que é jovem, eu acho, para dirigir, mas ao mesmo tempo eu já tinha 10 anos de carreira na dublagem. Eu senti uma certa repulsa, assim, de uma galera um pouco mais antiga, eu falava, nossa, mas tem tanta gente aí parada, por que o Fábio, não sei o quê, mas acho que também botei uma banca, assim, acho que eu entreguei. Minha primeira trabalho em direção é o Conde de Monte Cristo, um anime, uma adaptação, Gangotsu. Sim. Muito legal, meio 2D, 3D, com Marcelo. Aí eu botei Marcelo Campos, Marcelo hoje a gente fez teste, assim. A gente ainda no método analógico, na fita, com tradução em japonês, então era bem difícil. E aí a gente entregou e deu certo. E nunca mais parei, assim. Reaprendi a dublar através da direção. É outra relação com o trabalho, você leva para casa, você tem uma responsabilidade de escolher quem vai fazer aquela voz, até de quem vai ser o cara que vai dublar aquilo, tipo, se você vai conseguir manter um trabalho durante muito tempo com aquela pessoa, porque tem gente que por diversos motivos, é difícil você manter um trabalho tão constante, sabe? Gente que não dá para contar muito. Tem todos esses outros âmbitos do trabalho que escapam quando você está dublando. Quando você está dublando, você chega lá, faz sua parte e vai embora. O diretor, ele é meio terapeuta também. Você tem que... Cada um chega no estúdio com humor, cada um vem de um jeito, tem gente que... Cada um dubla de um jeito, você acessa
e pedir coisas para o dublador, com cada um tem que usar uma linguagem diferente. E isso eu estou aprendendo até hoje, assim. Eu ainda acho que eu sou um diretor que peca em vários aspectos, não me considero um diretor exemplar, assim, estou aprendendo, migrei um pouco mais. Nesse momento da minha vida, eu estou dirigindo mais localização de jogos do que dublagem. E, de novo, estou aprendendo. É outra coisa, embora seja muito parecido, embora a gente use eventualmente as mesmas pessoas, é outra forma de se relacionar com o tempo, com o espaço, com a produção, são outras pessoas, é outro linguajar, é outra técnica, outra relação com o microfone, é tudo diferente, assim, mas ao mesmo tempo estou motivado, assim, é o que me faz querer trabalhar, continuar trabalhando e ficar feliz e querer fazer as coisas, assim, e me motiva, assim, ainda me anima, embora eu faça isso já há tanto tempo, ainda é uma novidade, e aprender sobre como acessar as pessoas e obter um resultado que eu esperava, ou até me surpreender com um resultado diferente do que eu esperava, que pode ser melhor do que eu imaginei, putz, isso é o que me anima, assim, que me faz levantar da cama. E desses trabalhos que você dirigiu, tem um, assim, grande destaque? Recentemente ter refeito o Evangelion para Netflix. Sim, Que é uma sim. série que, além de ser um processo muito raro de acontecer, que é você redublar uma série, foi a terceira vez que a gente fez isso. A gente dubla o Evangelion primeiro na Master Sound, em 97 e 98, depois a gente redubla ele na Alamo em 2002, 2003, o que já é uma baita oportunidade, já foi incrível, e agora a gente refaz ele para Netflix em 2018, que já é além até da própria projeção da série, né? Que a série, se não me engano, é de 95, projeta um futuro de 2015, 2018, uma coisa assim, uma Neo Tóquio 3, muito louca. Eu lembro Sim. que na época já me impactou, achava incrível, eu tinha os VHS em casa, foi um dos poucos animes que me fez querer ir atrás. O Complexo fato ele, de né? o fato de Complexo, ter né? reduzido mais ainda e agora poder dirigir e fazer a minha versão do Evangelho, pô, isso é um baita privilégio. Poder fazer algumas alterações que eu quis e que talvez não tenha agradado a todos, algumas coisas de linguagem e tal, mas é isso, pude me aprimorar, sentar, achar o meu lugar nesse espaço, falar assim, ó, esse é meu, sabe? E é raro isso poder acontecer assim, então eu destacaria recentemente esse trabalho. O Expresso do Amanhã, que estreou recentemente na Netflix, é um dos meus últimos Sim, trabalhos de direção na sim. Vox Mundi, também foi muito legal porque eu trabalhei com muito dublador carioca, que eu não tinha essa experiência, assim. Muita gente do Rio tá indo para São Paulo para dublar. Às vezes o pessoal pega um busão de noite, passa o dia em São Paulo dublando pra caramba e volta. Virou prática, assim. E, putz, trabalhei com gente, com o Renan, com a Silva, sabe? Gente que eu conhecia de voz, assim, que até dá o frissonzinho de novo. Caramba, ouvi essa voz, tá? Gente, imagina que você trabalhando com isso nunca vai passar por isso. Putz, também me pegava, sabe? Ah, rapaz, vai Foi sim. incrível, assim, incrível trabalhar com esses caras. E cresce, dá um repertório que eu não saberia medir, não saberia ainda, precisaria até organizar em pensamento e colocar no papel, porque é muita, muita, muita coisa, muita gente, muita forma diferente de trabalhar, muita situação inusitada, muita surpresa, assim, algumas decepções, claro, mas, putz, é muito bonito, assim, começo a entender qual é o meu lugar nesse setor, assim, e pensar nas transformações que posso fazer no âmbito trabalhista, agora ainda com essa questão de Covid, de gravar remoto, como a gente está se organizando, como a gente está se ajudando, é ver que existe o trabalho e existe as pessoas por trás desse trabalho, e tentar fazer com que tudo seja equitativo da melhor maneira possível, com que todo mundo esteja bem e produzindo e acolhendo pessoas novas e renovando o mercado e deixando isso o mais rico possível, o mais organizado e colaborando e pesquisando, divulgando a dublagem. Acho que, meu, me emociona até falar sobre isso. Assim, para mim Tá conseguindo produzir bacana, assim, dentro da, lógico, das condições que estão desfavoráveis, né, digamos assim, no geral, para trabalhar. Tá conseguindo trabalhar um home aí tranquilo?